Hoje vamos ter uma manual de sessões muito especial. Vamos falar de 3 técnicas, portanto vai ser uma manual de sessões bem recheado. Qualquer uma destas técnicas dava um programa, são técnicas, algumas delas mais trabalhosas. Eu decidi pelo menos explicar-vos algumas das formas de poderem fazer em casa. Vamos falar de curar. Curar é algo que estamos muito habituados, pelo menos, a consumir, falando, por exemplo, do presunto, do próprio bacalhau. Vamos falar de fumar, também temos muita tradição de fumar, principalmente a nossa tradição dos enchidos. Desidratar, as desidratadoras invadiram agora os supermercados, portanto já conseguimos comprar desidratadoras para casa por um preço muito simpático e vou falar um bocadinho o que é que podem fazer com estas desidratadoras. Portanto, fiquem comigo, vamos ter um programa muito especial. Nesta primeira receita vou fazer uma cura aqui num peito de pato. Quando curamos utilizando o sal ou mesmo o açúcar, implica sempre ter um período onde o produto está completamente coberto ou pelo menos marinado. Vamos fazer uma cura de 24 horas em sal, açúcar, raspa de laranja, raspa de limão e ervas. E vou também utilizar aqui uma especiaria que não utilizámos ainda no manual de sessões, que é o zimbro. É muito utilizado principalmente para caça. Vou colocar 200 gramas de sal fino. Podiam utilizar sal grosso. Eu estou a utilizar o sal fino, como a cura é de 24 horas, eu quero que o sal penetre mais rapidamente. E depois 50 gramas de açúcar. Vou partir assim o alecrim, juntar aqui à mistura 3 ou 4 ramos. E agora por último a raspa de laranja e limão. Atenção só para apanhar a parte laranja, não a parte branca. Agora com o almofariz vou colocar uma colher de sopa das bagas de zimbro e vou só esmagá-las ligeiramente. Colocar um pouco por baixo e agora vamos cobrir completamente o pato. Vamos tapar e vamos deixar então 24 horas no frigorífico. Portanto, já tenho aqui o resultado final. Estão a ver todo este sal e açúcar, todo o excesso agora da marinada. Vou lavar bem o pato. Portanto, ele perdeu toda a umidade, portanto está bastante mais seco. Portanto, vamos agora secar bem o pato. Eu fiz também uns cortes na pele, assim e assim. Isto vai ajudar agora também, quando estiver a fritar o pato, a gordura a sair. Portanto, é isso que vou fazer agora. Tenho aqui a chapa já a aquecer, sem colocar qualquer gordura, porque o pato já tem bastante gordura na pele. Vou colocá-lo lado da pele e vamos deixar a gordura da pele sair toda. Entretanto, para acompanhar, precisamos aqui de algo fresco. Vou fazer uma salada de agrião com laranja e toranja. Portanto, cortar a laranja, retirar a casca, ir à volta. E vamos fazer o mesmo com a toranja. Podemos aproveitar o sumo da laranja e da toranja também. Agora, o agrião dá-lhe aqui um toque picante, um toque fresco, além de ser muito saudável. Vamos deixar um pouco mais. A ideia é mesmo retirar toda a gordura da pele do pato. Ele por dentro já vai estar praticamente cozinhado devido à marinada das 24 horas. Vou escorrer um pouco do sumo da laranja e toranja. Vamos juntar só um bocadinho das folhas de alecrim picadas. Cerca de meia colher de chá de alecrim. E agora vamos com o azeite. Portanto, cerca de uma parte de sumo de laranja e toranja, 3 partes de azeite. Portanto, vamos juntando até irmos emulsionando, até ficarmos com um vinagrete. Portanto, mais ou menos esta textura. Vamos juntar um pouco de sal e pimenta. Vamos só temperar a salada mesmo antes de servir. Vamos ver como é que está aqui o nosso pato. 20, 30 segundos no outro lado. Vamos secar bem a gordura. E vamos agora deixar repousar para depois, quando o cortarmos, o sangue não se espalhar pela tábua. Se deixarem mais tempo dentro do frigorífico, dentro da marinada, ele vai secando cada vez mais. Cada dia vamos perdendo mais ou menos 5% do peso. Cerca de 3, 4 dias seria o ideal.
Depois podem retirar a marinada e deixá-lo secar no frigorífico. Convém servir o pato morno, não é preciso estar muito quente. Ou se quiserem podem deixar arrefecer completamente e servi-lo mesmo frio. A cor dele, devido à cura de sal e açúcar, alterou. Se tivéssemos feito o pato sem ser por este processo, iam ver tanto a textura como a própria cor do interior seria completamente diferente. Numa tacinha vou colocar as folhas de agrião. Às vezes o agrião pode ter algum talo. Eu gosto do talo do agrião porque tem sempre aquele sabor apimentado, mas quando forem assim muito grandes, retirem. Vamos temperar com o vinagrete de laranja e toranja. Não é preciso todo. Esta fase de temperar o agrião fazemos só mesmo na fase final. Vamos agora espalhar o pato, os gomos de laranja e toranja. E aqui fica a minha primeira sugestão, pato com uma salada de agrião, laranja e toranja. Nesta próxima receita, e é sempre difícil imaginarmos fumar algo em casa, mas há formas batuteiras e formas diferentes de podermos fumar com o sabor diferente daquele que estamos mais habituados e o mais tradicional que é feito em fumeiros. E eu vou-vos hoje mostrar uma técnica que funciona e de alguma forma dá para brincarem em casa e fumar, neste caso vamos fumar um peito de frango. Portanto, esta técnica envolve a utilização de chá, algumas especiarias. O arroz vai ajudar também a aguentar o fumo. Prefiro sempre fumar a frio. Fumar a quente é sempre mais difícil controlar a cozedura para termos o produto na sua cozedura perfeita. Se marinarmos previamente vai sempre ajudar muito mais a penetração do fumo. Portanto, a marinada vai expor também muito mais e vai absorver muito mais facilmente o fumo. Portanto, eu tenho aqui o peito de frango já preparado. Convém sempre deixar a pele. Vou fazer aqui uma marinada asiática. Portanto, tenho aqui um pouco de molho de soja, óleo de sésamo. Atenção que o óleo de sésamo é muito forte. Vinho de arroz. Vou colocar também um pouco de gengibre. Passar o frango bem pela marinada e vamos deixar no frigorífico 3 horas. Para fazer a base do nosso fumo, vou colocar um pouco de arroz, um pouco de chá. Convém usar chá cujas folhas sejam assim maiorzinhas. Uma colher de sopa de açúcar mascavado escuro. Também vai dar assim um fumo caramelizado. E por último vou juntar um pau de canela e um pouco de sementes de coentros. Agora vamos misturar isto muito bem. O que o arroz faz é que absorve muito bem os aromas aqui do chá, da canela e das ervas e também permite que o fumo fique baixo. Se tiverem em casa um wok, convém que tenham sempre algo que possam colocar dentro do tacho. Normalmente os woks têm uma grelhazinha que se coloca dentro. Precisamos também de tapar, portanto não pode haver entrada de ar, porque senão não vamos ter o fumo, não vai levantar. Portanto, vou colocar esta mistura no fundo. Vamos ligar o lume, vamos tirar o peito de frango. Isto normalmente é utilizado para cozer legumes ou massa. Neste caso estamos a aproveitar. E vou acelerar o processo também com o maçarico. Assim que conseguirem fumo, desligamos o lume e deixamos cerca de 20 a 25 minutos. Se estiverem a fumar, por exemplo, um pedacinho de queijo ou uns camarões, é muito mais rápido do que, obviamente, um peito de frango. Vamos retirar. O arroz vai caramelizando com o açúcar e vai também absorvendo o sabor das especiarias. O nosso peito de frango, como veem, ainda está praticamente cru. E agora então vamos cozinhar o peito de frango. Podiam levá-lo ao forno cerca de 10 a 12 minutos, mas eu gosto sempre de fazer na frigideira. Tenham atenção como temos o molho de soja, para a frigideira não estar muito quente, porque podem facilmente queimar. Vou só depois também temperá-lo com um pouco de sal. Vamos colocar só um fiozinho de azeite.
Já sabem, na frigideira vai demorar cerca de 8 a 10 minutos. Depois dele ganhar uma corzinha, baixem o lume para o mínimo e devagarinho ele vai cozinhando. Vou colocar só aqui a rede para não termos muita gordura a espalhar pela cozinha. Passados uns 10 minutos, vou só mostrar o interior. Ainda está suculento. É sempre importante, principalmente o peito de frango, tem tendência sempre a ficar seco. Em termos de acompanhamento, mais uma vez, já sabem, www.manualreceitões.tv. Vamos pôr uma receita de arroz, um arroz de coco e coentros para acompanhar este peito de frango defumado, mas também podemos acompanhar com legumes, salada, muito simples. E experimentem também com outros ingredientes, nomeadamente o salmão funciona também muito bem aqui com esta receita. A de hoje foi com frango. Este processo consiste em expor os alimentos ao fumo resultante da queima da madeira, podendo esta variar e daí conseguir-se que o mesmo alimento possa ter paladares diferentes consoante o tipo de madeira usado. As principais vantagens deste método são duas: o aumento do prazo de validade dos alimentos e também enriquecem paladares diferentes e gastronómicos. Ao nível nutricional, não se pode dizer que este seja o melhor método de conservação por vários motivos, entre os quais destaco o aumento de risco de cancro pela ingestão de nitritos e nitratos, pois estão associados à preservação de alimentos ricos em gordura e podem também conter teores de sal superiores ao ideal. Por isso, tendo em conta os benefícios e os riscos, os alimentos fumados podem ser consumidos com segurança, desde que de forma muito moderada e, idealmente, conhecendo a sua origem. Aproveite ainda para deixar a sugestão de incluir vitamina C antes do seu consumo. Assim, estará a diminuir o seu potencial cancerígeno. Já começámos com uma salmoura a seco. Agora vamos fazer uma receita com uma salmoura líquida. Vamos disponibilizar um vídeo na nossa plataforma no www.manualreceitões.tv. Vai lá estar como é que se faz uma salmoura líquida, mas eu passo a explicar. Portanto, eu tenho aqui filetes de cavala e carapau que deixei cerca de 45 minutos numa salmoura líquida. Normalmente faz-se com 1 litro de água, água gelada, portanto água fria, com 10% de sal e 5% de açúcar. Sendo que o açúcar podiam omitir, eu usei o açúcar porque estamos a usar um peixe gordo, visto que vamos grelhar a seguir o peixe, aquela caramelização depois na frigideira vai ficar com um sabor adocicado. Esta salmoura ajuda a retirar alguma da água que temos dentro dos alimentos, nomeadamente do peixe e da carne, além também de ajudar a conservação do peixe. E é muito importante quando retirarmos da salmoura que passe o peixe por água e logo de seguida secá-lo bem. Qualquer ingrediente que passe por uma salmoura, seja peixe ou carne, já está temperado, não há necessidade de adicionar mais sal. Vou fazer uma saladinha com tomate, abacate, cebola roxa e requeijão. Portanto, vou começar primeiro por cortar o tomate em quartos. A seguir vamos cortar a cebola roxa muito fininha, em juliana. O abacate é o último que vamos misturar, para não se desfazer demasiado. E agora vamos temperar o requeijão, aqui com um tempero especial. O requeijão é sem dúvida um dos meus queijos favoritos, é daqueles que eu uso mais em casa. Portanto, vamos primeiro abrir o pacote e vamos retirar o soro. Esse soro que vemos normalmente nas embalagens do requeijão é um sinal de frescura. Quando vem um requeijão sem soro, já não está fresco. Então vou começar por colocar aqui o requeijão, tiro mesmo assim com a mão. Vamos parti-lo ligeiramente. Eu não quero desfazê-lo demasiado. Vamos usar meio requeijão. E agora no almofariz, uma colher de chá de pimenta rosa, flor de sal. Ficamos aqui com uma mistura de flor de sal e pimenta rosa que podem guardar num frasquinho. Daqui vamos temperar o nosso requeijão. Não vamos colocar muito porque o requeijão já tem um ponto de sal, um pouco de azeite. Vamos deixar aqui o requeijão cerca de 4 a 5 minutos enquanto acabamos o resto da salada.
Agora, enquanto vamos finalizando a salada, vou já aquecer daqui uma grelha. Podem fazer uma frigideira, vamos grelhar rapidamente para acompanhar a nossa salada. Portanto, vou colocar o tomate, a cebola roxa e, por último, o abacate. Agora, vou temperar com azeite, um pouco de vinagre, é sempre mais ou menos 1/3 da quantidade de azeite. Vamos misturar a salada. Isto só fazem mesmo na fase final. E vamos só colocar um pouco de flor de sal, muito pouco. Se respeitarem os cortes que temos ensinado ao longo dos nossos módulos, vão ver que a salada funciona de uma forma diferente. Muitas vezes as saladas cortam-se a cebola muito grossa, o tomate muito grosso, tempera-se com excesso de sal. Toda a água do tomate sai e vamos chegar sempre com uma salada bastante aguada. O segredo também é temperar mesmo antes de servir. Isto poderia ser uma entrada perfeitamente. Assim que a grelha estiver quente, vamos começar então a grelhar o nosso peixe. Já sabem que neste caso não é necessário colocar o sal. Vamos fazer aqui um misto de carapau e cavala. A salmoura, o que também vai ajudar é acelerar o processo. O peixe vai cozinhar mais rapidamente. O sal também já vai acelerando o processo de cozedura. E um filé de cavala e o carapau vão demorar cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio em cada lado, como máximo. E por último, o nosso peixe. Este também é um daqueles exemplos que na televisão dificilmente vão perceber o porquê da salmoura, mas quando experimentarem em casa vão ver que os resultados são surpreendentes. E vou aproveitar para vos mostrar o interior do carapau. A textura do peixe é muito mais firme. Estão a ver que ele lasca com muita facilidade. Vou recorrer mais uma vez aqui aos meus micro-coentros. E acabamos aqui a nossa entrada com micro-coentros, um fio de azeite. Experimentem esta receita. Já sabem, a salmoura estará disponível também nos nossos conteúdos, como se faz e como podem depois também utilizá-la. Já falámos de curar, já falámos de fumar e falta-nos falar também de desidratar. Eu vou falar da desidratadora, no entanto podem sempre desidratar no forno a uma temperatura muito baixa. Os resultados são um bocadinho mais imprevisíveis porque todos os fornos são diferentes e o principal inimigo quando estamos a desidratar é a umidade. Portanto, a umidade é aquilo que vai fazer a diferença entre termos um produto bem desidratado ou não. Aliás, eu já tenho aqui algumas coisas a desidratar. Arroz. Estamos a desidratar manga. Lembrem-se que desidratar tem sempre um processo longo, portanto falamos sempre no mínimo de 8 a 10 horas para mais, não há um tempo específico, portanto assim que sentimos que toda a umidade saiu e ela começa a ficar ligeiramente estaladiça, mais como pastilha, mas com um sabor muito mais intenso. Vamos fazer um merengue francês, ou seja, vamos bater claras em castelo com açúcar e vamos fazer um suspiro. Vou-vos mostrar o princípio do processo. Bati 4 claras em castelo e depois envolvi açúcar em pó. Portanto, o açúcar em pó tem amido, vai ajudar a envolver e a estabilizar melhor a mistura das nossas claras com açúcar. Eu já tenho aqui a mistura das claras no saco pasteleiro. A ideia agora é ir fazendo vários suspiros. Podem fazer uns maiores, uns mais pequenos. Portanto, depois de colocarmos os merengues com o saco pasteleiro, convém sempre em papel vegetal ligeiramente untado com um bocadinho de óleo vegetal para não colar. Conseguimos ir desde os 38 graus mais ou menos até aos 75 graus, mais ou menos 60 graus será suficiente durante 24 horas. Vamos fazer um creme de limão. Vou já separar aqui cerca de 3 gramas de raspa de limão.
2 ovos. E vamos juntar 100 gramas de açúcar. Agora vamos levar ao lume, mexer muito bem. Quando cozinhamos os ovos, temos que cozinhá-los lentamente para não ficarmos com ovos mexidos. Eu até vou cozinhar com uma espátula para ter uma melhor percepção da textura do ovo e também para evitar que queime por baixo. Portanto, cerca de 150 gramas de manteiga, mas só vou juntar a manteiga depois quando os ovos já estiverem cozinhados. E à medida que o creme vai arrefecendo, vamos juntando a manteiga gradualmente. Então agora vou já retirá-lo do lume, vou colocar numa taça, que assim vai arrefecer mais rapidamente. A manteiga também não podem juntar completamente a frio, porque senão não vão conseguir envolver a manteiga. Portanto, não pode ser nem a frio nem a quente. Vou então começar agora a juntar a manteiga, gradualmente, e é muito importante que o recheio esteja bem fresquinho, que é para também a bolacha não amolecer. Enquanto a manteiga não estiver completamente envolvida, vamos sempre mexendo. Pronto, e aqui fica o nosso creme de limão. Arrefecer bem, envolvê-lo depois bem já a frio. Muito importante, quando o colocam no frigorífico, tapá-lo bem com a película mesmo a tocar na mistura, para ficar com aquela capa rija por cima. E agora colocamos no frigorífico cerca de 1 a 2 horas, até ele estar bem fresco, e depois voltamos a batê-lo. Estão a ver a consistência do creme depois de ter ido ao frigorífico? Fica ligeiramente mais branquiçado, a manteiga volta a ganhar consistência. Temos também os merengues no final das 24 horas, o resultado final é este, portanto ele está bem seco. A umidade é um grande inimigo do merengue, portanto se quiserem mantê-lo bem estaladiço, num lugar seco e tapado. E agora vou fazer então a minha versão batuteira. Tinha aqui também sobras de massa quebrada que assámos no forno a 160 graus. Deixei arrefecer. A bolacha vamos parti-la, vamos colocá-la no fundo. E por último vamos decorar com os nossos suspiros. Acabamos então aqui a nossa última receita, uma versão batuteira da tarte de limão. Já sabem, todas as receitas estarão disponíveis no www.manualnassessões.tv. Continuem também a seguir-nos na nossa página de Facebook e Instagram e, acima de tudo, partilhem também as vossas receitas e as vossas experiências. Obrigado!